Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a todos os que estão presentes e os que também estão nos assistindo pela internet. Este live é parte do Vototalks, um festival que a Votorantim está promovendo nessa semana e que traz conteúdos gratuitos e online sobre processos de transformação. O tema da live hoje é Economia Circular. Eu sou a Mariana Poli, editora das revistas Você S.A. e Você RH, que fazem parte do Núcleo Exame, e estão aqui comigo para esse bate-papo a Isabela Monteiro, que é diretora de marketing para a América Latina da Avery, que é uma multinacional com sede na Califórnia e que fabrica materiais autoadesivos para os segmentos de embalagem, comunicação visual e películas de vidro, e o Guilherme Bramer, que é CEO da Boomera, empresa que lidera projetos de economia circular. Obrigada, pessoal. Bom, eu fui chamada, queria agradecer a Votorantim pelo convite, porque a gente fez em maio uma capa na Você S.A. sobre economia circular, né? Foi uma capa que nos surpreendeu até pelo sucesso que ela fez, tanto nas redes sociais e o feedback que a gente recebeu de leitores. E é um assunto que me interessa muito e que eu acho extremamente relevante, né, para o futuro do planeta e dos negócios. Quando a gente começou a apurar essa reportagem, a gente ficou alarmado com os dados, né, que a gente foi descobrindo ao longo da apuração. Cientistas, por exemplo, dizem que até 2015 a gente liberou no planeta, só de plástico, 8 bilhões de toneladas, né, de resíduos. Isso sem falar em lixo eletrônico e todos os outros tipos de, né, resíduos que a gente elimina no planeta. O Fórum Econômico disse que se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos precisar de 3 planetas Terra até 2050 para dar conta, para suportar o nosso modelo atual de produção. Isso pode parecer distante, mas eu acredito que para empresas centenárias, como a própria Votorantim, isso significa viver ou morrer, né? Isso significa o futuro dos negócios. Então, acho que está ficando cada vez mais claro para todos nós que é preciso repensar os nossos modelos, o sistema de produção. Senão, o planeta vai colapsar, levando junto os negócios e as pessoas. E, para começar, eu queria pedir para o Guilherme, né, nos explicar o que é exatamente a economia circular, porque eu acho que no Brasil a gente está ainda igual a música do Zeca Pagodinho, né? Você sabe o que é caviar, nunca vi, não comi, só ouço falar. Tá. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse conceito. Beleza. Bom, agradecer também a Votorantim pelo convite, super honrado. Agradecer também a Isa de poder estar com a gente aqui, compartilhando as experiências. Bom, economia circular, o nome agora é economia circular, mas isso não é de hoje. Isso já vem sendo falado há muito tempo na sociedade, já foi chamado simbiose industrial, ecologia industrial, cradle to cradle, e hoje o nome mais falado é economia circular. No fundo é tentar resgatar o que a natureza nos ensinou há muito tempo, ou seja, o único ser vivo que vive no planeta que gera lixo sem ser reaproveitado é o ser humano. Qualquer outra espécie viva no planeta Terra não gera lixo, ele gera o ecossistema dele alimenta ou o mesmo ecossistema ou um outro ecossistema correlato. Então um dejeto de um animal vira substrato para o solo e por aí vai. Só que o ser humano, com a forma de pensar, os americanos chamam de mindset industrial, desde a Revolução Industrial, criou um modelo linear de processo, ou seja, como é que eu faço para produzir mais barato, para atingir mais gente e rezar para que isso dure pouco para eu vender mais. Esse é um modelo estabelecido desde que a indústria existe como indústria. A questão é que agora o mundo começou a gritar, ou seja, está muito difícil às vezes de você conseguir extrair recursos naturais, estão cada vez mais escassos, o custo de operação começa a aumentar e o impacto ambiental começa a aflorar. Você começa a ver impactos aí visíveis ao nosso, enquanto estava invisível ao olho do ser humano, ok, até porque o lixo é muito simples, você consumiu, botou num cestinho, ele sumiu da sua vida, você não sabe nem para onde ele foi. A questão é que agora, quando você vai passar férias numa praia, você começa a ver. Você vai num rio, você começa a ver. Você vai vendo terra sendo
atoladas de lixo sendo coletado pelo ser humano, e países que não têm nem mais espaço geográfico para gerenciar o próprio lixo, sendo um grande exportador de resíduo, e esse resíduo de um lado para o outro. Então a economia circular ela está ganhando força justamente porque ela vem questionar a indústria de como não perder o acesso aos produtos, não perder o acesso à tecnologia. Ninguém quer deixar de consumir a tecnologia, ninguém quer deixar de consumir produtos, mas que isso seja feito de uma maneira diferente. Isso seja feito pensado desde a origem, o nascimento de um produto, como ele vai ser na segunda vida dele. Não só na primeira, que chegou no consumidor, comprou e jogou fora, mas ok, ele tem um objetivo de primeira vida, e a segunda vida dele, para onde ele vai, como é que ele vai acontecer. E você vê esse movimento, né, você citou a música do Zeca, e de fato começa a se falar muito, mas começam a acontecer projetos de verdade, né, que eu falo sempre, no mundo. Capitaneado por grandes companhias que estão sendo pressionadas não só pelos consumidores, mas sim por acionistas, por ONGs, por institutos, de repensar o modelo. E a questão que a gente vai discutir aqui hoje é como fazer isso com um avião voando. Né? Você não pode parar o avião, eu vou arrumar ele todo. Não, você tem um avião voando, você precisa criar modelos novos de processo, uma coisa que já vem acontecendo. Esse é o grande desafio que a gente está vivendo. Mas a economia circular é isso, é fazer o que a natureza nos ensinou sempre, só que agora num senso de urgência maior. Legal. Na reportagem, a gente diz, e aí vocês me corrijam, né, se eu estiver errada, que o que a economia circular prega é que a gente saia do modelo atual, linear, que é extrair, produzir e descartar, para um modelo circular, que é reciclar, transformar e reutilizar, fechando o ciclo de todos os itens e gerando resíduo zero. Né? E aí eu queria que vocês me contassem o que a cada um aqui faz de ação nesse sentido, né? Para que as pessoas, para que os nossos ouvintes e as pessoas aqui possam entender na prática, né? Como é que essa economia circular se dá no negócio de vocês. Isabela. Eu tenho um exemplo para comentar com vocês. A Ivry Denison é um fabricante de materiais autoadesivos, né? Uma matéria-prima de um rótulo que a maioria dos produtos de consumo hoje tem uma identificação de produto no ponto de venda. E esse material, ele acaba durante o processo de fabricação, de conversão, que é onde ele acaba ganhando a logomarca da empresa e o formato do rótulo final, ele acaba gerando uma certa quantidade de resíduo. No mundo, esse segmento acaba gerando mais de 1 milhão de toneladas anualmente. Então, é uma quantidade extremamente importante para o meio ambiente. E dentro da Ivry Denison, a gente viu que não adianta a gente só olhar dentro da nossa fábrica ou da nossa indústria e olhar só para o nosso resíduo dentro da fábrica. A gente está olhando na cadeia de valor o que os nossos clientes diretos e o que as indústrias que acabam consumindo esses rótulos geram. Junto com o Bumera, quais são os desafios de viabilizar esse resíduo e novas formas de utilização para esse resíduo gerado. O que a gente faz na Bumera, a gente faz tudo sempre começa com um grande estudo do caso. É importante porque cada caso é um caso. Se fosse simples, se tivesse uma solução única para tudo, seria uma coisa mais complicada, mas não é, porque cada produto tem a sua particularidade, cada mercado tem a sua cultura, a sua forma de ver. Então tudo começa sempre um grande diagnóstico profundo do que a gente está encarando, qual o problema, qual o tamanho desse problema. É um problema de tecnologia, ou seja, não tem solução de reciclagem para aquilo? É um problema de logística? Putz, é tão pulverizado que eu não consigo coletar esse material de volta? É um problema de gente, de conscientização? Então tudo começa com essa grande de estudo mesmo, de entender com quem que a gente está falando, ou seja, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo e que problema que a gente está resolvendo ali. Porque às vezes você acha que está resolvendo um problema e ninguém está ali para isso. Tipo, como está sendo solucionado, está bem, estou satisfeito com aquilo. A partir desse diagnóstico profundo, a gente identifica, bom, então as frentes vão ser tecnologia, então eu vou ter que entrar em laboratórios, vou ter que conversar com outras empresas, vou ter que criar um pool de pessoas cientistas para resolver essa questão tecnológica, para que isso seja viabilizado em escala, e aí eu vou para a segunda fase, que é desenvolver a coleta disso. Quem eu tenho que envolver para coletar esse material de volta? Né? Isso estou falando num modelo de projeto de mitigação, ou seja, a indústria já está estabelecida dessa forma, eu preciso mitigar o efeito dela. Começam a aparecer projetos muito fortes no Brasil de eu vou lançar um produto, como eu lanço, que matéria-prima eu uso,
Qual é o melhor desenho, qual é o melhor caminho? Para pensar Antes de ir para o mercado. Antes de ele chegar no mercado. Isso era quase nulo no Brasil, quando a gente tem 7 anos de vida, isso era quase não acontecia. E agora a gente começa a ser bastante chamado, vou lançar um produto, eu queria, antes de lançar, entender qual é a melhor forma de fazer, qual o shape, qual a matéria-prima, qual é a forma de comercialização, antes desse produto ir para o mercado. E a gente começa também agora a discutir modelos de negócio diferentes. Será que eu tenho que vender produto ou vender serviço desse produto? Então você começa também a repensar modelo eu vou trazer alguns casos durante a nossa conversa aqui do que a gente está falando. Então é assim que a gente trabalha. Feito esse trabalho inicial, a gente pensa muito como startup, a gente gosta sempre de prototipar as hipóteses. Muitas vezes os clientes vêm já com a solução pronta, eu quero coletar ali, fazer aquilo e produzir isso. E a gente acha isso ótimo, mas geralmente isso não dá certo. Então a gente faz protótipos de teste vamos avançar, vamos tentar. Será que a coleta é via cooperativa de catadora? A coleta é via pontos de entrega voluntária? A coleta é via o seu parceiro, o seu cliente do cliente? A gente começa a testar todas as formas, ganha-se um corpo e aí começa o modelo de escala para fazer Brasil. O Brasil é um país continental, então nem tudo que funciona em São Paulo vai funcionar em Manaus. Então a gente começa a fazer escalas de projeto sequenciais. Então é isso assim que a gente trabalha. Hoje a gente é uma grande rede, no fundo. A gente não entende que nossa solução é única, então a gente trabalha com muito parceiro. Hoje são mais de 5 mil cooperados trabalhando no nosso modelo. São pessoas de cooperativa, que eram pessoas invisíveis, e que a gente traz um processo de empoderamento desse pessoal, de treinamento, e eles viram agentes logísticos e são, de fato, um exército que tem aí já disponível e que ganham ferramentas, ganham treinamento, ganham máquinas para ajudar a gente na coleta desse material e pulverizar essa coleta no Brasil. A gente tem muita parceria com a universidade, a gente entende que o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento não está na nossa fábrica, ele está em faculdade, de propósito, isso, a gente investe em equipamentos a gente criou um projeto chamado Adote um Cientista, que a gente banca cientistas para estudar projetos mais complexos, e daí já nasceu patentes disso, reciclagem de fralda, por exemplo, e outras coisas. E aí a gente, com a logística, com a tecnologia desenhada, a gente chega no cliente e fala, vamos entender junto qual é o seu problema, e é um problema que ele tem que viver com a gente. Então a gente leva muito o diretor de empresa, muito presidente de empresa em cooperativa de catador e mostra para o cooperado, esse produto aqui, que esse cara é o responsável por ele é bom ou é ruim? Então esse impacto de tirar o cara da posição dele como executivo e tornar ele ser humano de novo e mostrar para ele, o seu filhinho aqui, ele é terrível, isso é muito importante, porque aí você traz o cara para a realidade de pai, ou de mãe, ou de esposa, de marido, de gente que quer. Ninguém nasceu, acorda de manhã e fala, vou ser ruim, vou acabar com o planeta. Ninguém quer isso. A gente sabe disso. Só que às vezes a forma como no sistema que ele trabalha, por falta às vezes até de informação, acaba gerando esse tipo de coisa. Então esse impacto é muito importante. E aí você começa a ter adesão e começa a coisa acontecer. Legal. E assim, a gente está falando aqui de processos de transformação, mas a gente sabe que mudar processos numa empresa e principalmente transformação é uma coisa difícil, onerosa, que envolve custos, envolve mudar a cultura da empresa e, enfim, não é algo fácil, né? E você, Isabela, tá numa empresa que tem metas de sustentabilidade muito rígidas, né? E eu queria que você contasse para a gente como é que isso se dá dentro de uma empresa, de uma multinacional tão grande, esse olhar para a economia circular e esse investimento grande para que a empresa consiga fazer a transição desse modelo linear para um modelo mais sustentável, mais verde, mais justo, enfim. Claro. Bom, sustentabilidade dentro da nossa empresa é um dos nossos 8 valores como corporação. Então, quando a gente olha um painel de resultados operativos, sustentabilidade faz parte desse controle. Há 2 anos atrás, nosso CEO, como corporação, nos desafiamos a melhorar 8 metas relacionadas à sustentabilidade até 2025. Bastante alinhado, inclusive, com as grandes metas de empresas multinacionais também voltadas a redução de impacto ambiental a médio e longo prazo. E temos um acompanhamento não separado, a operação está rodando e temos objetivos dentro de todas as áreas em relação à sustentabilidade. A empresa tem, inclusive,
direcionado toda a parte de comunicação e envolvimento dos empregados de todas as áreas e dedicando bastante tempo, recursos e investimentos também em relação ao tema, e ver a evolução e progresso de todos esses temas, de economia circular, que é justamente o resíduo que a indústria gera, de consumo de papel, porque como a gente consome vários recursos, vários componentes, a gente tem também outras metas de certificação de papéis, redução de consumo de químicos, ou que tenha toda a certificação que nos apoie a médio e longo prazo em relação ao consumo de plástico e químicos também. Temos um mês no ano dedicado para falar de sustentabilidade em toda a organização no mundo todo. Inclusive um mês de setembro, se chama Setembro Sustentável, onde a gente inclusive premia as ideias, projetos e iniciativas que foram desenvolvidas ao longo do ano, que nos permitam a chegar nas metas de 2025. Então, eu acho que não é uma iniciativa isolada. A operação acontece, a forma como atuamos, desde o desenvolvimento de um produto, como o Guilherme comentou. As indústrias de consumo hoje pensam qual é o componente que eu vou usar na minha embalagem que vai ter menor impacto ambiental lá na frente. Então, o desenvolvimento dos nossos produtos começam qual é a performance ou qual é a contribuição desse novo produto em relação à sustentabilidade, o quanto ele vai ser mais fácil ou mais difícil em termos de reciclagem. A embalagem que vai receber esse rótulo vai poder voltar a ser uma garrafa plástica numa indústria alimentícia, sem nenhuma contaminação, sim ou não. Qual é o green print, qual é o impacto em relação a plástico, água, energia que aquele material está proporcionando no mercado. Então, desde o desenvolvimento de um produto novo, a gente avalia qual o apelo sustentável, o impacto ambiental que ele está tendo, e também essas iniciativas de economia circular, o que a gente está progredindo e ajudando a envolver os nossos clientes diretos e a própria indústria em aproveitar e reciclar o resíduo que a gente está gerando ao longo da cadeia. Como é que vocês têm preparado as pessoas, né? Vocês estavam me contando aqui que a companhia toda está envolvida nesse projeto. Como é que vocês fazem para, enfim, apresentar às pessoas esse tema? Elas são treinadas, têm treinamentos específicos para entender o conceito? Sim, no caso da economia circular e o projeto que a gente tem com Bumera, a gente acaba envolvendo inúmeras indústrias, né? Ao longo da cadeia, muitos convertedores, não um convertedor, uma empresa isolada, são mais de 1.500 convertedores no Brasil e inúmeras indústrias que acabam consumindo uma etiqueta ou um rótulo autoadesivo. A base é a conscientização, é a separação por tipo de resíduo, que acaba sendo a base, o que vai viabilizar, inclusive, o processo que o Guilherme pode até comentar um pouquinho mais para frente. Mas o treinamento, a conscientização é a base. Dentro da nossa empresa, a gente tem controle, né, da forma como a gente opera, dos procedimentos, da forma que a gente opera até com o mesmo forma de trabalho. Mas a partir do momento que a gente está lidando com um público bastante amplo de empresas e indústrias finais que têm seus próprios procedimentos e métodos, acaba sendo um pouco mais difícil. A forma que a gente tem utilizado o Avery Bumera nesse projeto de economia circular é justamente a base da conscientização e mostrar qual é o impacto e o que a gente vai gerar para o meio ambiente em relação ao reaproveitamento e o que a gente se preocupa muito, o resíduo que a gente está gerando ao longo do consumo, ele precisa ter um apelo, ele tem que ter uma viabilidade econômica que justifique todo o trabalho. Então, a conscientização e o treinamento acaba sendo a base de tudo isso. O convencimento e o envolvimento das pessoas acabam fazendo com que elas participem, se engajem e façam com que o programa siga em frente. Legal. E eu quero voltar na questão financeira, porque eu acho que muitas empresas, muitos executivos, quando olham para tudo isso que você está contando, dá uma trabalheira danada, de novo, custa. E será que isso vai se reverter? Então, como é que a gente vai conciliar toda essa sustentabilidade, todas essas ações com o lucro? Né? Como é que a gente vai lucrar e continuar produzindo e etc.? Dá lucro a economia circular? Dá lucro. O que é? A gente vive
A gente tem projetos de indústrias alimentícias, automotivas, empresas mais industriais, B2B, e o que a gente percebe que o fator de sucesso disso é quando você tem, como a Avery está fazendo, em termos de engajamento dos executivos, né, da empresa, de cima a baixo, das pessoas engajadas, mas com um objetivo também, que não pode ser só um objetivo de conscientização, mas tem que somar isso a um retorno financeiro de alguma forma, porque ninguém hoje em dia tem espaço para aumento de custo. Né? Mas quando eu digo aumento de custo, não é assim, vou gastar mais por quilo, não. É todo o que a gente traz para o projeto, junto com os nossos clientes, vamos mostrar para quem vai ser, de alguma forma, impactado nesse projeto, se é um cliente, se é o cliente do cliente, quanto que no todo, numa visão holística do processo, quanto que vai ter uma redução de fato. Porque eles também estão sendo pressionados pela sociedade, por leis, para reduzir o impacto ambiental. Isso não é uma preocupação apenas da Avery, tem a preocupação do cliente da Avery, tem a preocupação do cliente direto da Avery, que são empresas que transformam o autoadesivo em rótulos. E tem o usuário do rótulo. Todos esses caras estão hoje sendo questionados sobre o resíduo gerado. Então, quando você alinha os objetivos e começa a colocar as pessoas certas no barco, a coisa começa, de fato, a acontecer. E a questão financeira sempre vem para a mesa, ela tem que vir para a mesa. Tem que ser negócio, economia circular, não é a pessoa, o ser humano não vai, eu vou mudar amanhã, eu sou CEO de uma grande empresa, vou mudar amanhã porque eu fui na praia e vi o plástico ali. Ele vai se conscientizar, vai ter o primeiro contato, é um processo, é uma jornada de mudança. Ele vai ver o primeiro ele como pessoa física, aí ele vai começar a ter pressão dos acionistas, começar a ter pressão da sociedade, aí ele vai começar a entender o que a empresa dele está fazendo, vai criar esses indicadores e aí começa a criar projetos. Então, a gente percebe muito essa transição. E, no primeiro momento, às vezes tem investimento, mas que tem que ter uma visão clara que, no longo prazo, essa coisa se pague de alguma forma. Né? Se é gerando receita com o resíduo gerado ou remodelando o produto que está sendo feito para que ele seja melhor absorvido para a indústria. A gente está num grupo gigante, Votorantim, que tem várias frentes de trabalho nisso. Né? Metálicos, por exemplo, o Brasil hoje é um dos maiores recicladores de material metálico do mundo. Né? A indústria se mobilizou para isso. Não foi os catadores ou as pessoas que começaram a vender latinha de alumínio ou vender o aço e fazer isso acontecer naturalmente. A indústria precisa dessa matéria-prima para sobreviver. Isso é fonte de matéria-prima para essa indústria. E, consequentemente, gerou demanda. E aí você tem um exército, você está tomando uma latinha de refrigerante, nem cai no chão, já tem alguém pegando para vender. O Brasil é o maior reciclador de lata de alumínio do mundo. O Brasil é um dos maiores recicladores de metal, de aço do mundo. Né? As empresas precisam da sucata metálica para produzir o novo aço. Papel, idem, nós somos os maiores recicladores de papelão do lado do planeta. Nós somos os maiores recicladores de papel do mundo. Né? Por mais que tenha uma baita base florestal no Brasil todo, tem toda a cadeia certificada, a gente também é um dos maiores recicladores de papel do mundo. Mas aí vem a cabeça do ser humano e começa a desenvolver papel com plástico, começa a misturar, a gente chama de monstrinho híbrido. Né? Agora eu vou colocar lá, eu preciso de uma impressão melhor. Alguém tem uma grande ideia de fazer uma impressão que tem que brilhar mais no escuro. Tá? Aí, para brilhar mais no escuro tem que misturar o plástico com o papel. E aí começa a brincadeira. Legal. Aí quando você começa a virar indicador de performance, o próprio cara de marketing teve a ideia de fazer o produto brilhar no escuro, ele começa a abrir mão do brilhar no escuro. Será que de fato eu estou entregando valor brilhando no escuro ou simplesmente uma ideia brilhante que alguém teve aqui? Então você começa a ver embalagens, que a gente está brincando, embalagens feinhas, que com certeza há algum tempo atrás nunca seriam aprovados pelas áreas de comunicação, de marketing dessas empresas, que começam a fazer sentido. Empresas lançando embalagens do plástico do oceano, que antes eram brancas, estão virando cinza, estão virando preta. E estão usando, pessoal, se ajudem a gente a coletar o plástico que está virando nossas embalagens, tem aí uma mudança de cabeça, de forma de pensar nessas grandes corporações. Mas o segredo do sucesso que a gente vê, projetos que a gente entra, quando tem engajamento de uma área específica, área de sustentabilidade da empresa, sozinho, isolado, é um projeto que não vai vingar. Agora, quando você vê CEO, diretor, gerente, assistente, cliente do cliente, todo mundo, a Avery provocou um workshop de cocriação do projeto envolvendo o cliente do cliente dela para ter engajamento. Eles ajudaram, eu só entro se fizer isso ou aquilo, funciona para mim dessa forma. Né? Então, essa forma de pensar, de envolver a cadeia inteira, é segredo de sucesso para a economia circular. E no fim do dia, não é só dinheiro que está envolvido, mas é todo o contexto que está por fora. E a parte de treinamento é fundamental para saber o que eu tenho que fazer. Tá bom, hoje eu faço isso, amanhã eu tenho que fazer como? Isso mais aquilo. Que preguiça. Não, então peraí, deixa eu viver com você um período aí, um mês, para entender o seu dia a dia,
para saber como eu consigo mudar, mas não te atrapalhar tanto. E aí a gente vai lá e é o que eu falo de protótipo, a gente prototipa muito, até chegar no momento assim, legal, muda muito para você? Não, estou super tranquilo, estou feliz, ótimo. Aí a coisa flui. Ah, legal. E aqui para a gente tentar tangibilizar para o pessoal que está nos assistindo, né? Na nossa reportagem a gente conta algumas coisas do tipo, uma multinacional do setor químico que tem transformado os resíduos de plástico em blocos que são usados para construir escolas. Né? Uma foi construída recentemente na Colômbia, há uns 2 anos. Então, imagina um plástico que foi usado na edificação de uma escola. Que outros exemplos de uso de materiais que vocês têm para me dar desse tipo, né, de reuso de materiais que nascem uma coisa e voltam para o mercado algo completamente diferente? Tá. Bom, hoje você tem, o mercado de embalagem está bem movimentado para isso, então é um mercado que está usando bastante resíduo como fonte de matéria-prima, né, tanto matéria-prima reciclada como matéria-prima de fontes renováveis. Não, então o plástico de origem que não só petroquímica e tal, então você começa a ter uma movimentação forte. A gente tem empresas que estão mudando a forma de fazer negócio, né? Você tem um exemplo no Brasil clássico, que é o do filtro da água, né, da Ripple, que ela não te vende o filtro, ela te vende a água filtrada, que no fundo é o que você quer. Você não quer, você não acorda de manhã e fala assim, nossa, meu sonho é ter um filtro na minha casa. Você quer ter água filtrada para tomar. Eles sacaram isso há muito tempo, e é um grande case no mundo de economia circular, que não é reciclagem, mas muda todo um processo. Quem vende filtro em supermercado para você botar na sua casa, ele reza para o filtro quebrar para você vender outro filtro. No modelo de aluguel de água, a empresa continua sendo dona do filtro. Então, um filtro excelente, ele não quebra. Quem tem esse filtro, ele não quebra, ele não tem. Você tem raramente uma visita de um técnico só para ver se está tudo bem, porque você está vendendo água filtrada. Então, você muda o modelo, você continua com tecnologias mais fáceis de. O filtro que você tem, ele é fácil de manutenção e fácil de troca de material, e é um filtro feito para durar. Então, você começa a ver mudanças de modelo de negócio. Então, o filtro da Brastemp é um exemplo brasileiro. A Unilever agora lançou embalagens de detergente líquido feito de embalagens de oceano. A gente está envolvido num projeto também de uma startup que está lançando toda a linha deles de embalagem de shampoo feito de plástico do oceano coletado por cooperativas de catador. Né? O preço da Ivry, a Isa deixa para ela contar um pouquinho o que a gente está fazendo, que também tem esse sistema. O resíduo que a indústria gera vira matéria-prima para o cliente do cliente dela, por exemplo. Então, quer dizer, você começa a atrair valor para o mercado, fazendo produtos que são reaproveitados. E tem uma série de outras coisas acontecendo. A gente tem projetos de embalagens de uma empresa virando embalagens de outra marca da mesma empresa, ou seja, lixo de uma unidade virando matéria-prima para outra. Cápsulas de café, que estão bastante questionadas, né? Putz, cápsula de café é bom, não é? Eu não vou entrar nessa seara, porque tem estudos que falam que reduz a água e tem estudos que falam que não, mas o fato é, a gente tem projetos com cápsula de café no Brasil, que você coleta a cápsula usada e transforma ela em produtos para a própria cadeia do café, que são os vasinhos de plantio de muda, e esses vasinhos são recuperados depois do plantio, reciclam e voltam a ser novos vasinhos. A gente, na nossa fábrica, a gente pega resíduo complexo que não era reciclado, embalagem de chocolate, biscoito, essas coisas, e viram lonas agrícolas para cobertura de alimentos, para preservar o alimento na agricultura. A gente está agora implementando um modelo de aluguel de lona. Em vez de vender lona, a gente aluga a lona para o período da safra. Então, tem coisas acontecendo no Brasil e fora daqui, que a economia circular começa a dar seus saltos para empresas de porte, para empresas que já, como eu falei, o Boeing já está voando, eles têm que implementar a coisa andando. Né? Seria legal comentar um pouco do projeto que a Ivry está... Comento, eu gostaria de comentar que antes de chegar em subprodutos que a gente tem reciclado dos resíduos que a indústria gera, gostaria de comentar só algumas tecnologias voltadas ao que o Guilherme comentou, de fontes verdes, né? A gente tem películas de polietileno de fonte verde. A gente tem um material que foi desenvolvido e já está em uso nos Estados Unidos e alguns pilotos acontecendo com grandes marcas no Brasil, que é um filme transparente que permite que a garrafa PET
no momento da reciclagem dessa garrafa, que o rótulo não seja um contaminante. Ela se separa completamente do pellet de PET, né, do grânulo de PET, que permite que o PET volte a essa indústria de embalagem com grau alimentício. Então, a gente não está só criando resíduos de baixo valor, algumas tecnologias adesivas estão permitindo que o resíduo das embalagens voltem num grau de pureza sem contaminação. E voltando na economia circular, o que a gente tem feito nesse projeto com Bumera de direcionar e encontrar indústrias, né, voltando no ponto de tem que ser uma escala industrial e fazer sentido economicamente, o resíduo, um dos tipos de resíduo que a indústria gera é papel. Então, nós temos parceiros que tratam esse tipo de papel, que tem um tratamento de silicone, tratam esse papel e o papel separado do silicone volta como fonte de celulose para outros tipos de mercados de embalagem ou outros tipos de indústrias que utilizam celulose como matéria-prima principal. O que sai desse resíduo, que é mais do lado plástico, ele acaba também sendo utilizado em outros tipos de sopro ou injeção de embalagens plásticas, como o Guilherme comentou, vasos plásticos ou produtos de utensílios domésticos, produtos de limpeza de forma geral. Então, a gente tem encontrado produtos da construção civil também, porque é uma matéria-prima impermeável. O nosso resíduo acaba sendo base e parte da matéria-prima de blocos, de telhas, de peças também que vão para o segmento de construção civil. E tem exemplos bastante bem conectados com o público, né? A Adidas agora está com um movimento enorme no mundo inteiro de coletar redes de pesca nos oceanos e fazer produtos. Então, lançaram uma linha de tênis com excelente qualidade deles, que eles sempre trouxeram, de performance, de corrida e tal. Só que, em vez de usar um nylon virgem, estão usando um nylon proveniente de redes de pesca. Isso já virou, eles anunciaram semana passada, 2 semanas atrás, 1 milhão de pares vendidos com essa tecnologia. Então você começa a ter indústria automotiva usando todos os assentos de carro feitos de garrafa PET reciclado. Então você começa a ter essa conexão entre a indústria. Isso é um ponto. Outro ponto é isso, é remodelar produto para que seja mais fácil de fazer e a mudança de negócio. Eu lembrei de um tema aqui, a Michelin, de empresa de pneu, né, ela tem agora uma unidade de negócio enorme que, em vez de vender pneu, ela vende quilômetro rodado. Então, esse pneu tem que durar muito. Então, o modelo de produção muda. Ele vai ter que fazer um produto que dure muito mais do que o pneu tradicional, que tem que tomar e que gaste logo, porque o meu modelo era vender mais pneu. Aí, quando ele cria a Michelin Solution, que eu vou colocar um sensor na sua frota, que vai medir a quilometragem que esse carro andou, eu vou te cobrar por quilometrado rodado, aquele pneu tem que durar muito. Porque se ele troca muito pneu, a margem do serviço cai. Né, a mesma coisa do filtro. Então, esses modelos de conexões, Airbnb mudando a cabeça da parte de hospedagem, carros que você antigamente você deixava parado seu carro em casa, agora você começa a ser um Uber da vida, ou outro modelo que você tira a ociosidade, que é um tipo de desperdício que é inventado pelo ser humano, a ociosidade, você pega aquele carro que estava ocioso e começa a botar ele para funcionar de outro modelo de negócio. Então, tem modelos de bilhões de reais acontecendo, de dólares acontecendo, e estima-se que a economia circular vai trazer $1 trilhão nos próximos 15 anos para a sociedade. Então, já virou negócio, né? A coisa já vem, tem oportunidades absurdas aí nesse setor, não só na área de reciclagem, mas no modelo de negócio e novas formas de fazer a operação. Bacana. E sobre essa questão das oportunidades, eu queria falar com vocês também, né? Porque você mesmo disse, não só oportunidades financeiras, mas para os profissionais e para os empreendedores, a economia circular também se apresenta como uma alternativa gigante, né? De estabelecimento de novos negócios, tanto como, enfim, sinergia entre as empresas, é um novo horizonte que se abre, né? Isso é muito bacana. Assim, vou falar um pouco do nosso time, que hoje a gente está em 140 pessoas lá na empresa. E é muito legal, assim, porque você tem galera que a gente brinca, que é o perfil, eu já paguei meu apartamento, criei meu filho, agora eu quero mudar o mundo. Que essa é uma galera que já foi de multinacional por muito tempo e cansou e quer fazer uma coisa que de fato tem orgulho. E tem a molecada nova que não quer entrar em programa de trainee de grandes empresas, porque também querem já começar fazendo um trabalho diferente. Então, é uma salada de frutas super bacana ali.
E aí a gente teve que criar uma cultura nova de negócio, parando em hierarquia, cortando, a gente trabalha hoje em redes estratégicas, porque não funcionava o modelo hierárquico, a gente não segura esse pessoal que tem essa vontade de fazer coisas diferentes, com um propósito, obviamente sendo um negócio, a gente não é ONG, a gente é for profit, então como é que a gente consegue criar? E a criação deixa o pessoal, dá pista para esse pessoal, deixa o pessoal voar, deixa ele ser um autônomo, deixa ele ser um empreendedor dentro da empresa, para a coisa, de fato, acontecer, ele sentir dono do negócio. Então, esse é um grande desafio hoje. E as oportunidades de novos negócios, elas vão surgindo a cada dia. Porque pega uma empresa gigante, multinacional, que está lá com seus modelos estabelecidos, ela sabe o que ela tem que fazer, mas às vezes ela não tem o skill interno para fazer aquilo. Né? Então, uma startup, uma pequena empresa, uma consultoria, ela pluga nessa grande empresa e acelera o processo. Ela acaba não inventando, às vezes, a roda, mas acelera essa roda para introduzir as empresas na economia circular. Então, cada dia nasce uma empresa, cada dia nasce alguém fazendo coisas diferentes, e as pessoas que querem implementar isso dentro das empresas de vocês, a forma de fazer não é mais aquela hierarquia do gerente, coordenador, isso não funciona, não, pelo menos a gente percebeu lá no negócio que não funcionou para a gente. Eu acho que num modelo de circularidade, em que é preciso que os profissionais tenham muita criatividade, né, muita capacidade crítica e analítica para olhar o cenário e pensar soluções, a hierarquia talvez atrapalhe, né? A burocracia, a hierarquia, acho que é preciso ser mais, eu não sei como é na Avery, se você puder contar um pouquinho. Nós temos... Sustentabilidade acaba sendo uma responsabilidade de todos os colaboradores. Então, esses programas de incentivo, de premiação para as ideias ou iniciativas ao longo do ano, é uma forma de fazer com que cada um, os jovens que estão querendo mudar o mundo e têm muitas ideias criativas relacionadas ao tema de sustentabilidade por interesse próprio, acabem interagindo bastante, independente da hierarquia dentro da nossa organização. E a gente tem um comitê de sustentabilidade formado por profissionais de diferentes níveis e de diferentes áreas de atuação, desde logística, para nos ajudar, os pesquisadores da área técnica, o pessoal da equipe comercial, que entende um pouco qual é a complexidade do mercado em conectar os elos da cadeia aí de fornecimento. Então, temos um comitê de sustentabilidade, é lógico, apoiado pelo nosso vice-presidente local. Temos, por sermos uma multinacional, temos um líder global de sustentabilidade, que em cada uma das regiões também tem comitês e estruturas dedicadas que trocam muita informação, né? Trocam bastante conhecimento, porque um exemplo da Austrália, por exemplo, pode ser um exemplo, uma ideia interessante para a gente não começar do zero aqui na América do Sul. Então, a gente não tem hierarquia, tem uma equipe multidisciplinar discutindo e implementando as ações e olhando mensalmente, né, o nosso CEO, o nosso presidente, as diferentes diretorias de área, olhando quais são os progressos para a gente atingir em 2025 os objetivos como corporação. Legal. E aí, pegando um pouco carona nisso, eu queria que vocês me falassem da importância de isso estar alinhado à estratégia e às metas, né? A importância das ações de economia circular estarem na estratégia do negócio, para que ele aconteça de fato, né? Bom, ali a gente já nasceu com isso, então para a gente é um pouco mais claro, cada real que a gente fatura, a gente entende que é menos X quilos de lixo em lixões clandestinos e aterros. Então a gente já meio que nasceu com isso. Mas mesmo assim, como a gente fez, no ano passado a gente fez uma aquisição de uma spin-off de uma multinacional, a gente comprou uma operação no Brasil e vieram aí 70 pessoas nessa operação, que vinham num modelo hierárquico, num modelo a primeira frase que eu escutei de uma pessoa da operação falou: tomara que nossos produtos quebrem logo para a gente vender mais. Essa foi a primeira frase que eu escutei. Eu falei, putz, temos que trabalhar cultura fortemente. E a gente começou um trabalho, assim, das 140 pessoas, a gente colocou um projeto de cultura organizacional super forte para pegar o melhor de uma startup que estava vindo, que nem tudo era bom, né? Aliás, muita coisa não era bom, operação, gestão, era sempre aquela confusão, e pegar o melhor de uma empresa já estabelecida e fazer uma empresa única com uma cultura que os valores são imutáveis, são coisas que nunca vai mudar, independente de quem estiver liderando o negócio ou não, isso está enraizado. E essa frase foi de uma pessoa que no ano passado, isso foi em maio de 2017, essa frase que eu escutei. Essa mesma pessoa, em dezembro de 2017, colocou um post no Facebook dele, pessoal, falando assim: pessoal, aqui é uma região lá do Paraná chamada Cambé.
pessoal, quem tiver óleo de cozinha sujo, mande para mim que eu estou fazendo sabão de excelente qualidade, não cobro nada, porque agora eu estou na economia circular. Então, em um ano de trabalho, uma pessoa que foi treinada, não é que ela rezou para o produto dela ser ruim e quebrar logo, ela foi treinada que para a gente sobreviver e crescer tem que quebrar logo para vender outro, no final do ano já estava empenhada com a questão da economia circular. Então, é um trabalho cultural muito enraizado. Todo dia a gente tem que falar sobre cultura, todo dia tem que falar sobre os valores. E do tipo, quando a gente comprou a fábrica, veio, a gente brinca lá que os mineiros falam de cerca fechada, né? Você comprou, veio tudo. Tinha 2 máquinas que faziam embalagem para cigarro dentro dessa máquina. Automaticamente, de novo, não estou criticando o mercado de cigarro, não, cada um faz o que é da vida, mas para a gente não fazia sentido continuar no mercado de embalagem de cigarro. Falei, essa máquina está à venda, a primeira semana que a gente chegou, essas máquinas estão às vendas. Aí chegou um cara da operação e falou, deixa elas aí, dá um tempinho para a gente. Aí, mês passado, eles mandaram um vídeo, agora essa máquina faz lona reciclada para proteção de alimentos no campo. Eles mudaram a máquina inteira para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é cultura organizacional, isso é todo dia trabalhando e os caras entenderem que é possível fazer, não abrir mão do tamanho, não abrir mão do crescimento, só que fazer diferente para mercados que precisam de novas soluções. Então, é isso que para mim, que é isso que eu estou trabalhando muito e é o que eu trabalho com as empresas que estão trabalhando com a gente. A gente mostrar para os nossos clientes que a importância de ter essa cultura enraizada, que não é fácil, porque eles estão lá no dia a dia deles, tem os indicadores de performance deles. Se não tiver alinhado, né, com a estratégia, não vai acontecer, vai ser um projeto superficial e acabou. Então, eu aposto muito em cultura organizacional e é um trabalho de formiguinha todos os dias, que a coisa vem. É mudança puramente de trocar o chip, sabe? Tira o chip que a gente teve da economia linear e botar um chip novo aí e aprender a fazer isso junto. Legal. E com relação a essa mudança de mentalidade, acho que ela também começa a chegar nos consumidores, né? Eu não sei se vocês já sentem isso, os clientes de vocês, mas a gente tem uma pesquisa do Instituto Nielsen que mostra que 2/3 das pessoas, elas já estão dispostas a pagar um pouco mais caro por produtos que sejam de empresas comprometidas com o impacto socioambiental da produção delas, né? Então, eu queria saber se vocês já sentem esse movimento no Brasil, né, de consumidores mais conscientes, mais críticos e mais alertas com relação ao que vocês vêm fazendo aí, né? Na produção de vocês, no caso na produção, e o seu caso é um pouquinho diferente. Eu acho que o ponto de educação, a gente sente, eu tenho uma filha de 9 anos e ela, quando a gente sai para fazer compras no supermercado, ela já me fala, mamãe, não vamos levar a sacola plástica. Ou, mamãe, eu não quero o canudo, não preciso do canudo para beber o refrigerante ou a água. Então, acho que os jovens estão cada vez mais engajados naturalmente pela educação e pela quantidade de informação que está disponível em relação ao que a gente consome, qual é o impacto isso no meio ambiente. Então, acho que o impacto está presente, é uma realidade, e as novas e futuras gerações, acho que isso vai ser parte do dia a dia, e isso impacta na escolha dele, do produto, da embalagem, do produto que ele está consumindo, da marca que ele está admirando, quanto isso é bom para a saúde dele ou para o meio ambiente. Então, sim, existe um impacto. Na indústria, nós não sentimos que a indústria está disponível hoje para pagar mais por uma embalagem que é mais sustentável. Esse é um dos grandes desafios. Dos gaps. A gente recebe de volta das indústrias que consomem embalagens e componentes, em geral, a necessidade de encontrar algo a um custo muito parecido. E esse é o grande desafio hoje da indústria como um todo. Mas faz parte do desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos no mercado como um todo. E de um olhar para o futuro também, Com né? certeza. De entender que... Bom, a Bumera existe porque essa demanda aumentou. Tá? Senão a gente não existiria, a gente não teria, há 10 anos atrás, a gente não teria nenhuma chance de ser uma empresa, porque se não estava na agenda das grandes empresas, literalmente. Tá? Era bacana, se falava bastante sobre o assunto, mas projetos práticos de acontecer estava muito fora do dia a dia dessas gigantes. Então a Bumera, ela existe hoje porque, de fato, tem alguém cobrando. E esse alguém, geralmente, vem através dos consumidores. Então, você vê claramente os jovens antenados, você vê artistas, formadores de opinião, blogueiros, etc., falando sobre o tema, levantando a bandeira. Gisele Bündchen criou um desafio de menos plásticos, aí vem uma onda de várias empresas adotando o desafio. Então, isso está
está acontecendo, e é o que eu falo, a Boomera existe hoje e por causa dessa movimentação. Por outro lado, tem a questão de metas diferentes na própria empresa. Então, você tem lá um pessoal, o CEO, que vai a público e lança um pledge ou um compromisso global de reduzir o impacto, só que isso não é transferido, às vezes, para o pessoal de R&D da empresa, que tem que manter as especificações técnicas em níveis altíssimos, né, porque para lidar com grandes empresas, o nível de especificação técnica, eles têm uma responsabilidade muito forte, então eles precisam. Então isso não reflete na necessidade, tá bom, para eu trabalhar com material alternativo, eu teria que abrir mão de cor, por exemplo. Estou dando um exemplo qualquer. Mas aí o pessoal de marketing não abre mão de cor. Então que vai atrapalhar o consumo da nossa marca, que tem essa cor característica. E aí começa o rolo. O legal é que antes isso de fato limava projetos, hoje está movendo, estou participando assim, muitas vezes de workshops dentro de grandes corporações, e aí, tá bom, entendemos que temos essas diferenças, como é que a gente cria o nosso plano? Porque já decidimos que estamos nele. Então isso é muito legal de ver acontecendo, de fato, nessa nova dinâmica, porque tem uma pressão da sociedade como um todo, né? Está muito claro, o impacto está aí, né? Gente, estou super feliz. Chegaram várias perguntas aqui para a gente. Não sei nem se vai dar tempo de responder todas. A primeira pergunta que foi feita aqui para nós é se o alto índice de desemprego atual no país é um dos fatores que colabora para essa busca de oportunidade no nicho de economia circular. Acho que toda vez que tem uma crise econômica, geram-se oportunidades, né? Tem gente que chora, e aquela frase, tem gente que vende lenço. Então, eu acho que tem... Sim, o Brasil é um país criativo, o Brasil está melhorando a inovação, criatividade é diferente de inovação. Eu acho que o Brasil sempre foi criativo, só que agora você começa a ver essa criatividade virando, de fato, startups. O ambiente de startups está muito florido, o ambiente de startups está... quando a gente lançou um negócio, o acesso a investimento era praticamente zero. Hoje você tem um monte de fundo de investimento olhando ideias para esse setor com uma maneira mais séria, dar o apoio inicial, o capital anjo, depois um capital um pouco maior para estruturar o negócio, muitas acelerações de empresas, criando acelerações de negócio para até atrair startups para ajudar o modelo, mas isso nasce uma por dia, uma grande corporação, junta-se com uma aceleradora de negócios e cria um programa. Então, isso cada dia nasce que é muito rico, e tomara que todas as empresas tenham isso, né? Em vez de ter só o instituto que faz a parte assistencialista do negócio, que é super importante, também ter conexões com aceleradoras de startups, para trazer startups para as empresas. E sim, crise traz oportunidade. Você está sem ter o que fazer, é o momento de você tentar botar a sua ideia para acontecer. E hoje você tem muita ferramenta que antigamente você não tinha, disponível de graça na internet, para você montar o seu negócio. Não é só o Sebrae é super importante, mas tem outras fontes. Como é que eu monto um negócio? Como é que eu testo um modelo de negócio, ver se ele é bom ou é ruim? E com investimentos praticamente zero, às vezes. Então, sim, eu acredito muito que crise traz novas ideias a virem à tona. E o próprio cansaço, às vezes, do modelo corporativo começa também a ter questionamentos. Não estou mais encaixando aqui, acho que já que eu saí, então eu não quero voltar para aquele ambiente que eu estava. Talvez eu criar meu próprio ambiente pode ser um caminho. Então você tem uma mudança também das pessoas que estão, às vezes, sem trabalho. Sabe uma coisa, já que eu estou aqui, eu vou tentar buscar meu caminho e vou ver como é que é. É o que eu estou sentindo bastante com a crise, hein? A outra pergunta, talvez a Isabela possa nos ajudar a responder, que é como certificar que o resíduo atribuído à cadeia circular será, de fato, processado e se existem tecnologias de rastreamento desses resíduos, né? Enfim. Acho que o Guilherme é o nosso expert. Tá. Sim, tem muita coisa legal chegando para a rastreabilidade. É super importante quem quer trabalhar com a economia circular entender rastreabilidade, porque, de novo, uma empresa como o Avery, como qualquer outra empresa, pequena ou grande, ela tem que saber de onde está vindo a matéria-prima. Hoje, quando ela liga para um fornecedor de matéria-prima tradicional, ela sabe que aquilo veio de uma fazenda de replantio, veio de uma petroquímica, veio de uma metalúrgica, ela sabe de onde veio, de uma aciaria, etc. Quando você trabalha com materiais alternativos, reciclados ou de fontes alternativas, ela precisa entender de onde veio, porque ela precisa comunicar o público dela para onde vai. Então, a certificação ela é fundamental. Como estamos fazendo hoje? Hoje tem muita cooperativa no Brasil de catadores
que estão ganhando pujança, estrutura, sendo cadastradas pelas prefeituras. A gente trabalha com 200, hoje são 5 mil cooperados na nossa rede, mas tem muita cooperativa nascendo e crescendo, que estão trazendo emprego e, ao mesmo tempo, certificação. Eles são os grandes certificadores do processo. E aí começa a entrar a tecnologia. Então, um blockchain da vida começa a ser trabalhado para você conseguir saber a origem, internet das coisas, conexão, eu tenho um resíduo e eu tenho uma necessidade desse resíduo. De repente, um learning machine, um internet das coisas começa a fazer essa conexão entre esses resíduos, compradores e vendedores, e aí você tem uma certificação garantindo de onde veio. Então, sim, certificação é fundamental para a economia circular rolar, e novas tecnologias estão aparecendo, e as cooperativas estão aí para isso também. Tem um aplicativo novo super legal também que conecta, é o Tinder do lixo, que conecta você que está na sua casa e não confia no modelo de gestão de lixo da prefeitura. Aí você entra no aplicativo, que é o Cataqui, e o cara, você coloca, ó, tenho esse tipo de resíduo na minha casa. Aí um catador que esteja na região, puta, eu estou passando aí. Vai lá, pega e vai direto para a cooperativa e gera lixo. Então, a nova tecnologia, ela permite esse tipo de ação, que antigamente não ia permitir. Então tem coisas boas acontecendo, e a certificação, ela é fundamental. Ninguém vai botar, a Avery não vai colocar no rótulo dela um material que ela não sabe de onde ela veio. Ela não pode, ela tem um compromisso com a sociedade, com os clientes dela, que não permite esse tipo de coisa. Então é um desafio, não está tudo certificado, mas é um caminho, como foi o papel, com o FSC e por aí vai. E tem uma outra pergunta aqui que questiona quais são as oportunidades na economia circular que um grupo como o Votorantim poderia atuar. O Votorantim acho que já atua em vários, ela já está inserida em vários negócios que já vive da circularidade, né, na sua essência. Né? Eu acho que agora é o momento de qualquer empresa, não só a Votorantim, de entender o cenário. E conversar não só com o cliente direto, que o Votorantim tem um perfil, obviamente, bem B2B, né? Mas também entender o cliente do cliente dele, e entender que problema esse cliente do cliente dele está resolvendo para a sociedade. Aí a coisa começa a gerar oportunidades. Que uma coisa assim, eu vendo papel, eu vendo aço, eu vendo sei lá o quê, para uma empresa que transforma esse aço em lata, uma empresa que transforma esse aço em qualquer coisa, ou uma empresa que eu vendo papel e faz rótulo. E acabou meu compromisso. A sociedade, o modelo de negócio está exigindo que isso está virando o rótulo de quem? Está virando o rótulo da Nestlé. Legal. Nestlé, você está fazendo o que com esse rótulo? Estou fazendo o chocolate. Para quê? Para fazer o quê? Para endereçar qual o problema. E aí você começa a desenvolver novos produtos e novos serviços baseado lá na ponta. Né? E não só no cliente direto, não só na especificação técnica que ele exige, mas sim como eu consigo abraçar o cliente do meu cliente para a coisa acontecer. Eu concordo. Eu acho que o olhar tem que ir além do que está dentro das nossas responsabilidades diretas e olhar a cadeia como um todo. Qual é o resíduo que está sendo gerado pelo cliente do meu cliente? Qual a dificuldade de reutilizar esse resíduo? Eu acho que as oportunidades estão nessa discussão. Legal. Isabel... Desculpa, até esse próprio, o que a gente está vivendo aqui hoje, essa semana, na verdade, já é um exemplo do que a Votorantim já está pensando. Quer dizer, você provocar uma discussão sobre nova economia numa empresa tradicional como é a Votorantim e trazer isso, várias pessoas falando de vários temas nada a ver, às vezes, com o que a Votorantim faz. Isso não é o primeiro evento. O ano passado, ano retrasado, acho que eu participei de um também, trazendo essa dinâmica, e você vê todo mundo da empresa envolvido nisso, mostra o caminho. Acho que o que está rolando? Será, blockchain é muito longe de mim? Internet das coisas, o que tem a ver comigo? Imagina, eu sou fabricante da indústria. Não, está aí, internet das coisas pode te ajudar muito a entender. Então, acho que o caminho que a Votorantim está trilhando é um caminho super interessante nessa questão. Legal. E ainda falando de oportunidades, Isabela, eu queria saber, você que é de uma multinacional, uma empresa gigante, em dezenas de países, milhares de funcionários espalhados pelo mundo, se vocês estão abertos a ideias não só dos seus funcionários, mas de empreendedores, né? E, enfim, os próprios clientes, vocês já disseram que tem essa interface, mas, enfim, vocês estão olhando para fora e se alguém bater na porta, tem uma ideia aqui. Com certeza. Eles vão ser essa pessoa vai ser recebida por vocês? Com certeza. Mesmo porque os times de sustentabilidade são equipes multifuncionais. Então, as áreas de contato, de acesso, pode não necessariamente ser um fornecedor de uma área, mas ele pode ter contato com todos os colaboradores nos 150 países que temos operações. Com certeza.
Porque é um ambiente, é uma iniciativa colaborativa, né? Não é uma mão única. O nosso kick-off, a forma que a gente iniciou o projeto, foi em um ambiente colaborativo, ouvindo todos da cadeia, todas as ideias e problemas, e discutindo de uma forma conjunta como a gente poderia começar lidando e encontrando soluções para problemas existentes. Quando a gente fez o primeiro workshop para entender o tamanho do problema do nosso resíduo gerado, nós não tínhamos solução, só sabíamos quais eram os diferentes problemas ao longo da cadeia. E foi assim que a gente começou o projeto de economia circular. E vocês têm um canal de comunicação em que é possível levar uma ideia até vocês, seja de fora ou... Temos as áreas de pesquisa e desenvolvimento, pode ser um contato. Se é um cliente nosso que tem novas ideias, toda a equipe comercial está disponível para ouvir essa ideia e fazer com que ela seja viável dentro do contexto comercial. Temos o nosso site, temos o nosso contato de Instagram, de rede social. É possível nos acessar de diferentes formas. Legal. E aí, para finalizar, eu queria que o Guilherme... Você que tem um case muito bem sucedido nessa área de economia circular, de empreendedorismo. Ano passado vocês faturaram 20 milhões de reais. A expectativa é faturar 100 milhões de reais até 2020, ou seja, realmente tem muita coisa, né, acontecendo aí. E eu queria que você dissesse para as pessoas que estão buscando um propósito e eventualmente querem empreender nessa área, o que levar em consideração, quais os desafios e as lições que você tem para compartilhar com essas pessoas. Muito bacana. O que eu faria diferente do que eu fiz é escutar mais gente, aproveitar hoje que às vezes você se apaixona pela sua ideia e acha que aí você acaba inventando o problema para a sua ideia resolver. Isso é clássico em quem quer criar uma startup. Você ama tanto o que você inventou que você, lógico, aquele cara que faz isso aqui, ele vai querer comprar. E aí você quebra a cara, e a gente tem uma frase no empreendedorismo que o seu modelo de negócio ele dura até a primeira reunião com o primeiro cliente, né? E a gente fala que startup não mente, ele estende a verdade também. Você está na frente do cliente, você faz fácil, é sempre fácil. Mas o que eu dou de dica é escuta bastante gente, aproveita as ferramentas que estão disponíveis para empreendedorismo hoje. Eu digo ferramentas, tanto cursos online, palestras de TED e outros que estão disponíveis, como as aceleradoras que estão atrás de projetos muito bons para ajudar essa ideia a ganhar corpo, ganhar força. E antes de qualquer investimento, antes de qualquer, já que eu estou desempregado, vou pegar meu fundo de garantia e vou meter nesse negócio, entenda se esse negócio está resolvendo algum problema de alguém. Não o seu problema, que é montar um negócio, mas eu vou montar um cafezinho, que seja um cafezinho. Não, mas um cafezinho diferente. Esse cafezinho diferente, tem alguém que quer esse cafezinho diferente? Então, investe mais tempo em pesquisar, em testar a ideia de fazer um cafezinho diferente para os amigos. Faz na sua casa um mini cafezinho e chama os caras para prototipando, tem que ser baixo custo, feio e rápido, né? Antes você sair pegando o seu fundo de garantia e botando... Eu estou vendo um monte de cara, infelizmente o Brasil está em crise, um monte de amigo meu perdendo emprego. Agora é a hora, vou pegar o meu fundo de garantia. Calma, cara, testa. Não precisa, que bom que você tem esse dinheiro, segura ele aí e vai testar o modelo. Identifica de fato que problema que você está resolvendo e se tem alguém querendo resolver esse problema. Isso é muito clássico, você já querer abrir o CNPJ, se alguém escutar vai copiar a minha ideia. Isso não é uma realidade. Mas se eu não abrir logo a empresa, alguém vai escutar. Cara, então se tem medo disso, faz uma coisa mais reservada, faz para os amigos, para a família e tal, antes de sair investindo. E aproveitem muito essas parcerias de grandes empresas com aceleradoras. Como eu falei, nasce uma por dia, uma parceria de uma gigante com a aceleradora. Tenta encaixar seu projeto numa dessas. Porque você ganha apoio, você ganha visibilidade, você ganha gestão, governança, e você já começa certo, já começa com a ajuda de gigantes que tem a gestão como grande parte dessa oferta que está acontecendo. Então procure aceleradoras, que eu acho que é um caminho super bacana para quem quer montar negócio. Gente, muito obrigada, Isabela. Obrigada, Guilherme. Espero que todo mundo tenha gostado do nosso bate-papo. Para mim foi ótimo, aprendi bastante. Eu queria lembrar vocês que o ciclo de conversas continua. Para vocês assistirem a essas palestras, é só ir no site www.vototalks.com.br.
Fica ligado que à tarde tem mais. Obrigada. Valeu, obrigado.